maior conselho que eu aprendi no meu relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento que eu falo assim, né? Eu tô com a mulher da minha vida hoje. E eu pude aprender algo, e aí, ó, pessoal, grave isso aqui que eu vou falar pra vocês. Eu descobri... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. E hoje eu tenho a honra, tenho um prazer, né, de convidar, de trazer aqui um amigo que ele é parceiro. O cara tem um currículo gigantesco. Eu não vou falar aqui porque senão vai ficar faltando, né, coisas, e eu não quero diminuir a grandeza, né? É uma honra poder estar aqui com ele. Nós vamos falar hoje sobre masculinidade, hombridade, posicionamento do homem, criação de filhos, né, numa sociedade onde o homem tem sido desvalorizada. O nosso canal aqui é realmente trazer a essência da masculinidade. Então, antes de começar, siga, comente, compartilhe aí, manda para os seus amigos o nosso canal Pontes Podcast. Seja bem-vindo à mesa, que ela não é apenas minha, ela é sua. Vamos compartilhar conhecimento nesse dia, né? Estamos aqui agora há 5 dias do nosso Na Brasa, nossa imersão de homens. Então você, homem que está me assistindo, digita aí, né, nabrasa.com.br, e você vai ter a melhor e maior experiência da sua vida, eu te garanto. Vai ser uma imersão que vai mexer com você. Mas vamos lá, Fausto, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, eu que agradeço pelo convite. Pontes, é uma honra, cara, estar aqui, você não tem noção. E até eu tinha tempo que eu queria estar com você para poder a gente ter esse bate-papo, porque eu acredito muito que vai acrescentar muito pro pessoal. Bom demais. Me fala um pouco do seu currículo, que, como eu falei aqui no início, ele é gigante. Explana aí pra gente. Cara, eu sou formado em biologia, formado em educação física, porém me especializei em mestrado, tudo pela UNB na área de fisiologia, né? Então, como especialização máxima, eu sou fisiologista, porém eu intercalo nas áreas também de nutrição esportiva, neurofisiologia, medicina avançada, e aí por isso também eu atuo na área de medicina do esporte. Então a gente trabalha desde o que seria o impacto orgânico para tratamento de doenças através do treinamento, mas também para saúde ou estética, né, com alta performance com atletas, por exemplo. Então, atletas de qualquer modalidade a gente consegue chegar, porque o mecanismo é o mesmo, independente da modalidade. Então, a gente consegue, dentro da fisiologia, trabalhar isso. E aí eu sou professor universitário também, né, e aí eu intercalo em todas as áreas da saúde como professor. Trabalho, né, no meu trabalho, vamos dizer, científico na área é do impacto orgânico com pacientes com Parkinson, né, foi o meu mestrado, foi a área que eu entrei de cabeça, e a área de treinamento de força. E a gente trouxe algo bem legal para tratamento para esses pacientes, onde, querendo ou não, hoje, né, o treinamento de força, Lucas, eu gosto de até falar isso, que o pessoal confunde muito, achar que treinamento de força é você levantar um carro no final do ano. Não, treinamento de força é sincronia motora. Então, você vai ver muitos estudos que falam, na verdade, que o treinamento de força previne câncer. Treinamento de força, você tem mais expectativa de vida, mas porque você consegue fazer com que seu cérebro consiga ter uma maior velocidade no centro de imunidade ao cérebro de resposta, né, de dose e resposta. Então, por isso você deixa um sistema mais ativo. Então, força, basicamente, é isso. É o quanto com um pensamento, com um impulso elétrico, eu consigo fazer um feixe funcionar. E isso faz com que você melhore todas essas funções. Mas aí já é outra história. E aí, como eu sou professor, pessoal, se acostume. Aqui eu falo pra caramba, Lucas. Você já... Não, por favor. Já tem noção. Nós queremos aproveitar, né, e sugar o máximo de você, né? Esse conhecimento que você tem aí, condensado aí, de anos de estudo. Por isso que você está aqui. E eu queria já começar falando sobre isso, sobre o treinamento de força. De fazer essa pergunta. Qual a importância do treinamento de força para a criança, adolescente e para o homem? Hoje não existe nenhuma restrição, inclusive as pessoas tendem a... Tinha aquele mito, né? Criança pode treinar, tal. Cara, isso caiu por terra. Há muito tempo, inclusive. Eu lembro que eu só pude malhar quando eu completei 14 anos. E mesmo assim tinha que ter um laudo médico, toda uma situação. Para você ter ideia, hoje a gente tem aí, a gente tem a nível de estudo, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela liberou uma cartilha, agora pelo OPAS também, que é uma cartilha depois do Covid, onde ela faz todas as prescrições dentro do que seria a Escola Americana de Medicina do Esporte, com as indicações de treinamento para a saúde. E aí, nessa cartilha tem crianças a partir de 4 anos. Então, o treinamento ele pode já ser feito a partir de 4 anos. Hoje você vai ver que é mais interessante porque quando a gente fala de criança,
a gente precisa de algo mais dinâmico. Então você vai ver hoje muitas crianças estando em box de CrossFit. Sim. Porque é um treino mais circuitado. Sim. E aí, para as crianças, se torna mais interessante a movimentação, etc. Do que a academia. Né? Mas se ela quisesse ir para academia, ótimo, não teria nenhum problema. Pelo contrário, né? Porque o pessoal sempre falava assim, não treina porque vai atrapalhar o crescimento dos ossos, vai ficar pequeno. Pelo contrário, a gente estimula, porque a síntese de proteína através do treinamento, que causa microlesão, desde o sistema ósseo ao muscular, eu faço ele desenvolver melhor. Então, isso era um mito, mas que muito tempo... Só que é triste que ainda a gente vê médicos que ainda carregam esse mito. Mas a gente tem muitos estudos que, pelo contrário, a gente favorece. E aí, desde o que seria... A maior restrição seria para criança, né? Que você tem. Mas hoje, adultos, adolescentes, idoso, né? A gente tem toda uma vertente e métodos para trabalhar. Então, por exemplo, o idoso, a gente tem uma linha um pouco diferente. Porque olha só que interessante. Um idoso, normalmente, ele tem artrite, artrose, osteoporose. E a gente não consegue trabalhar uma progressão de carga com ele, muitas vezes, porque tem essas restrições, a gente tem que trabalhar ali com uma margem, né, de cuidado. E aí, muitas vezes... O osso fica mais fraco, sim. Né? Então, muitas vezes, a gente vê muito profissional restringir o treinamento, porque o que faz o idoso ter qualidade de vida é ele ter a capacidade de levantar, agachar e levantar. Isso é o que é uma qualidade de vida. Só que o corpo, ele trabalha de acordo com a necessidade. Então, eu dou uma demanda, para ele continuar evoluindo, eu preciso dar uma necessidade. Forte, qual que é a necessidade que eu gero? Se eu estou me esforçando, eu obrigo ele a fazer cada vez mais aquela história que eu falei no início, de recrutamento de fibra, a sincronia motora. Então, o idoso, muitas vezes a gente não consegue colocar uma progressão de carga. Só que quando a gente fala de treino intenso, as pessoas sempre têm essa ideia de vamos colocar mais carga. Não. Eu posso modificar. Então, hoje a gente tem estudo que mostra que o treino de potência, ele equivale a um treino de carga com uma quilagem alta. Sim. Então, é saber manipular essas variáveis, porque para o cérebro, o treino de potência e um treino de carga é a mesma quantidade de impulso elétrico que ele faz para mandar o músculo recrutar. Então, é manipular a variável do método. Então, o treinamento de força, ele acaba sendo hoje prioridade, então, tá? Força não equivale a peso. Nada, força zero. Equivale a estímulo. Depende do estímulo que você coloca. Melhor explicação, as Olimpíadas. Olha as chinesinhas lá. Elas pesam, que faz LPO, levantamento de peso. Sim. Elas levantam acima da cabeça, as chinesas, 4 vezes o peso dela. São chinesas, se você ver a Xiaolin, ela tem 49 quilos e ela levanta acima da cabeça 202 quilos. Qual que é a explicação? É tipo a Samara, assim, ó, pequenininha, baixinha. E aí o que eu trago, pessoal? Força não tem a ver com circunferência do seu bíceps. Força é neural. O sistema de força ele é totalmente no cérebro. Por isso que é a explicação de você ver essas mulheres, por exemplo, de ter um nível de massa magra baixo, porém uma força descomunal. Mas por causa disso, porque esse treinamento progressivo que elas fazem, e aí a gente tem uma outra explicação. Quando eu falo de treino de potência e não usar carga, é uma estratégia porque faz com que ela não tenha tanto desgaste em articulação, mas que consiga produzir esse nível de força. Então, é o que eu estou falando. Eu tento entregar isso para os alunos. Né? O que é força? Sincronia motora. É o quanto, com um disparo elétrico, eu consigo fazer com que o meu feixe de músculo possa fazer um impulso. Por quê? Simula aí, vamos imaginar que você tem 1000 fibras no seu bíceps. O seu corpo está o tempo todo querendo economizar energia. Então, ele vai ter uma tendência sempre a economizar. Então, para você levantar essa caneca, às vezes você precisa de 15 fibras. Só que aí, o que ele faz? Ele vai usar umas 10. Mas de acordo que você vai aumentando o peso, essa outra aqui eu vou precisar de 20. Ele vai aumentando esse recrutar. Ele tem 1000, mas ele vai usar 15, vai usar 20. E o treinamento progressivo, ele faz isso. Ele vai aumentando essa sincronia, esse impulso para pegar cada vez mais fibra. Então, eu não preciso aumentar a circunferência do meu bíceps. Eu preciso aumentar o aumento de impulso elétrico do cérebro. Então, isso faz você ter força. Aí isso explica do porquê que você pegar hoje os estudos, Pontes, se você pegar hoje, você colocar na internet, quais são os melhores treinamentos para ter longevidade? Vai estar lá, treinamento de força. Você vai ter treinamento de força para tratamento de diabetes, hipertensão, câncer, Alzheimer, Parkinson. Qual que é a explicação? Exatamente por isso.
Porque se eu melhoro o seu sistema de sincronia motora, eu tenho um corpo com a resposta mais rápida. Então, o sistema imunológico, ele vai ter uma sincronia de resposta muito mais rápida por causa disso. E aí eu te pergunto, o treino de força, ele é melhor, pior, ou ele é tão importante quanto um treino de cardio, vamos dizer assim? Que é uma corrida, um pedal? Tão importante quanto. Hoje as pessoas precisam entender que Tem gente que só corre, né? Sim. O cara tá só correndo. Tem gente que só pedala. Então, assim, é importante o homem, né? Vamos focar no homem aqui. É importante ele intercalar isso ou não? Totalmente precisa. Porque você vai ver o quê? Vamos transferir já para o meio de alto desempenho, o fisiculturista. Qual que é o maior problema que a gente tem hoje com o pessoal, né, do alto desempenho com hipertrofia? Porque o pessoal acha que fazer exercício de cardio vai catabolizar. Ah, não, eu não vou fazer minha esteira ali porque não, eu vou perder massa. Mas não é assim que funciona. Eu tenho um sistema cardiopulmonar que eu preciso melhorar, se chama VO2 máximo. Né? Quando você faz o exercício cardio, você melhora a sua capacidade de captação, transporte e utilização do oxigênio. Então, você quando faz um exercício aeróbio, só para você entender que por minuto a gente respira uma média de 8 litros de ar. Só que apenas 200 ml de oxigênio é usado. Caracas. Para você ter ideia. E aí olha só que interessante. O que faz você ter uma capacidade cardiorrespiratória melhor é se nessas 200 ml que o seu corpo absorve, se ela é utilizada. Porque se você não tem um pulmão que ele consegue fazer toda essa troca gasosa, na verdade de 200 é 100. Por isso que o estresse fica aumentado, a acidose fica aumentada, porque não utiliza esse oxigênio. Então, quando eu faço exercício cardio, eu estou fazendo com que meu pulmão pegue esses 8 litros, filtre as 200 ml e use de forma correta para que eu tenha toda a estabilidade do corpo. Usando realmente todo o potencial que o nosso corpo tem, né? Porque uma coisa que você falou, né? Nós temos o nosso corpo, ele vai sempre querer guardar energia. Então, quando você alinha ali um treino de cardio com um treino de força, você está realmente usando o potencial que ele tem. Sim. Né? Para você poder receber. E aí o seu corpo precisa ter a necessidade também, né? Cara, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais... Lucas, nos meus e-books, eu tenho alguns e-books que eu já produzi, eu tenho um livro que eu estou fazendo, e dentro dele eu coloco exatamente essa ideia. Evolução, ela vem a partir da necessidade. Pega o homem pré-histórico. Ele só começou a evoluir, para você ter ideia, o homem ele tentou ser um ser individual. Né? Se você for fazer aquela divisão da tríade do cérebro, né? Você vai ver que o homem, ele inicialmente ele observava o que? Os répteis. Então esse cérebro reptiliano que a gente tem, porque é a nível de sobrevivência. Custe o que custar, eu quero sobreviver. Só que eles foram ver o quê? O homem das cavernas. Que isso era ruim, porque o crocodilo, o lagarto, ele, para sobreviver, ele come a própria espécie. Só que eles estavam se acabando. Então o ser humano começou a observar os mamíferos e vendo que eles estavam ali em família, em coletividade, olhar os macacos, e eles foram vendo que, caraca, eles estão conseguindo ir para frente e aumentando porque eles vivem em cooperação. Mas isso só foi acontecer depois que eles começaram a passar fome. Começou a ver um a um morrer. Então, o ser humano em qualquer área da vida é de acordo com a necessidade. Pega um homem, deixa ele endividado, a mulher ameaçando sair de casa, sem nenhum tipo de atenção do filho. Se esse cara quer mudar de vida, você pode ter certeza que ele vai dar um jeito de dar um rumo por causa da necessidade que ele entrou, da decadência. Aí ele vai começar, ele vai virar a chave para o negócio acontecer. Por quê? Só de acordo com a necessidade. Mas é engraçado que hoje a gente, infelizmente, não sei se é a sociedade ou se é o tempo, se é o vitimismo, ele tá tão em alta, né? Tá tão em alta. Sim. Que às vezes o cara não consegue nem tomar esse posicionamento. Né? Um dos motivos de eu criar esse canal é uma indignação mesmo, sabe? Eu cuido de pessoas há 20 anos, né? E atendo semanalmente, e tô perto e vejo, cara, o quanto o homem, aí eu vou focar no homem, o quanto o homem tem se feito de vítima, sabe? Eu vejo homens passando por toda essa situação e esperando cair do céu, se fazendo de vítima. Ah, porque meu pai, porque foi fulano, porque foi ciclano, por conta dessa situação. Então assim, e aí ele vai só se degradando, né? Eu acredito muito no poder do movimento, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Eu acredito que o movimento gera crescimento, isso em todas as áreas.
E eu tenho visto cada vez mais homens parados, nércios, sabe? Homens, sabe, que realmente parecendo aquela mula que empaca, sabe? Não sai do lugar de jeito nenhum. Essa semana eu fui fazer um negócio com o senhor. E aí eu fui na casa dele, cara, uma puta de uma casa, um ambiente maravilhoso. E ele lá de andadorzinho, sabe? Ele lá, irmão, pra baixo. E eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, esse senhor, ele precisava de um personal trainer, sabe? Ele precisava de um treinamento, ele precisava de alguém para acompanhar ele. Como é que eu vou ter acesso para falar isso para ele? Eu ainda não tive, mas eu vou ter. Uhum. Porque eu sei o quanto o exercício muda a vida da pessoa. Sabe, ele sozinho em casa, ele e uma empregada, a casa, um mundo de casa, deve ter 1000 metros de casa, entendeu? Uhum. Não consegue nem andar na casa, com um andadorzinho, sabe, para baixo. Eu fui ver uma situação, aí quando eu tava indo, ela falou assim, ó, quando você voltar, dá tchau pra ele, tá? Passa aqui de novo. Tipo assim, dá mais uma atenção pra ele, sim, sabe? Eu falei, não, pode deixar, vou voltar, com certeza, sabe? Mas assim, ele foi se entregando, né? Ele foi se entregando. Um homem que conquistou muitas coisas na vida, deve ter sido um leão, e por alguma situação do passado, ou ali que está até presente, ele foi se entregando, e foi se degradando, sabe? Em comparação a isso, eu conheço o pai do Marcos Dalbello, que é um amigo meu, cara, não sei nem se eu posso falar isso, né? O velho, né? Chamar ele de velho, né? O velho deve ter uns 75 para 80 anos. Meu irmão, eles trabalham com fazenda, né? Eles trabalham com fazenda. E uma vez eu pedi pro Marcos Dalbello, falei assim, Marcos, me arruma um disco de arado. Eu quero um disco de arado. Você consegue para mim? Ele tem fazendas, tem trator, essas coisas. Ele falou, consigo. Aí ele falou, ó, pedi pro meu pai trazer. Busca lá. Aí eu fui buscar, né? Quando eu cheguei ele mora no apartamento, aí eu cheguei, ele foi me receber embaixo, estava na caminhonete dele. Aí eu cheguei, eu cumprimentei ele. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele, Calma? Você lembra? Esqueci o nome do senhor. Falei, não, senhor, pode deixar que eu vou subir na caminhonete. Mas antes de eu falar isso, você já estava dentro da caminhonete. Ele pegou aquele disco de arado, como se estivesse pegando esse celular aqui, ó. Jogou no meu ombro, falei, calma aí, que é um discão de arado, né? Uhum. E eu fui embora. E depois eu falei com o Marcos, né? Eu falei assim, rapaz, tem que respeitar o seu pai, viu? Que velho forte, meu irmão. Que senhor, tipo assim, com energia, já pisou no pneu, já pulou na caminhonete, já pegou o disco, já me entregou, já desceu de novo, energia lá em cima. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Querendo me ajudar a levar no carro. Então, assim, eu acho que o homem, ele precisa ter, e é uma das coisas que tem faltado hoje, sabe? Estímulo. O que está incorporado hoje, Balmer, ele traz a ideia do que seria a geração líquida, né? Essa liquidez. Hoje está muito prático, Lucas. Você está em pressão, sai fora. Apertou, cede. O pessoal não está mais a fim de lutar por aquilo que ele quer. Então, hoje eu acredito fielmente, é impossível um homem ele ser homem de verdade, por exemplo, se ele não tiver uma mulher. Só que o homem ele não está disposto a ter que viver esse rolê que é estar com uma mulher. Porque existe uma complexidade em você estar ali dividindo uma vida com alguém. Sim. E hoje está muito fácil. Ah, não, eu vou namorar. Se não der certo, eu termino. Não, a gente vai vamos noivar. Não, mas se não der certo, a gente termina. Eu vou casar. Não, e se não der certo, divorcio. Tá muito fácil, você entendeu? Então, a gente está numa geração pela facilidade do que tem gerado tudo. Então, a um clique, hoje você consegue tirar o que seria a pressão da vida. Então, tá muito fácil. Então, o que seria o ser homem... Os fugitivos, né? Que vivem fugindo. O ser humano, ele já tem uma tendência para economizar energia, igual a gente estava falando, em esquivar. Quando você se torna bom em esquivar, você fica bom em dar desculpa. E aí é você se justificando em relação ao porquê que não vai fazer aquilo. Então, o homem ele tem se tornado fraco. E eu falo com todas as letras exatamente por isso. Porque ele não está afim de enfrentar ou cair na guerra. A gente vive numa geração que tem muitas opções, né? E isso é bom. Só que se você não souber lidar com isso, gera isso que você falou, né? A geração líquida, né? Uhum. Que, não deu certo, tem outra opção. Não deu certo, tem outra opção. A xícara descascou aqui, tem 1 milhão de xícaras de opções, né? E é muito barato. E aí a gente pega as coisas que são coisas baratas
e faz com que as coisas, com que os valores se tornam baratos. Sim. Conseguiu entender? Uhum. Então, hoje a gente está numa geração assim, onde os valores estão baratos, onde a pessoa ela acha que ela pode comprar um valor, pode comprar um casamento de sucesso, pode comprar uma criação de filhos de sucesso, pode comprar um corpo de sucesso, entendeu? Pode comprar uma mente de sucesso. E na verdade, tem coisas, cara, que não é dinheiro, entendeu? E você não pode usar como opção aquilo que é... Não sei se a palavra é prioridade, eu esqueci o nome da palavra. Você não pode usar como opção aquilo que é primordial. Sim. Aquilo que é primeiro. Por exemplo, eu não tenho opção em orar. Eu oro todos os dias. Eu não tenho opção em ler a Bíblia. Eu leio todos os dias porque é o meu alimento espiritual. Hoje eu não trato a academia como uma opção. Não trato. É primordial, porque eu preciso cuidar do meu corpo. Dar atenção para os meus filhos não é opção. Não, deixa eu contratar uma pessoa aqui para dar atenção. Deixa eu pedir para contratar outra aqui para carregar ele para cima, para baixo. Não. Tem coisas que é primordial. Sim. E o que é primordial? O que vem primeiro. Né? Um casamento, né? A sua vida a dois. Você realmente construir algo que vai ter um alicerce, né? Tem uma imagem que eu gosto legal, que é a pessoa com uma parede já alta ali em cima da parede, um morro, uma parede, e ela com um tijolinho na mão, né? As pessoas elas não querem isso. Carregar um tijolinho. Um homem não quer isso hoje. As coisas, o acesso está tão fácil, o acesso está tão ali na mão, que ele pega o que é primordial e trabalha como opção. E aí a gente constrói uma geração que muitas vezes não tem um casamento de sucesso, uma geração que muitas vezes não tem filhos de sucesso, que não tem relacionamento dentro de casa, que não conseguem se manter firme em uma decisão. O cara fala não pro filho agora, daqui 5 minutos ele se sente culpado e já tá dando sim. Ele fala não pra esposa agora e daqui 3 minutos ele já tá, né? É o posicionamento. O homem, ele perdeu esse posicionamento. Por que eu acho o seu projeto excepcional? A primeira vez que eu tive a oportunidade de ir lá no Na Brasa, que eu vi todo o trabalho, a estrutura, por que eu achei formidável, fantástica a sua ideia? Porque você está trazendo, Lucas, ao mesmo tempo é preocupante, porque você está trazendo um manual para o homem ser homem. Hoje não adianta mais, né? O homem não é mais definido só pelo seu órgão sexual, que muitos achavam que era isso. Por que não? Hoje as pessoas estão tão deturbadas que elas não precisam mais disso. Mas perdeu tantos os valores que hoje você tem trago exatamente essa ideia do que é um homem de valor, o que é um homem para construir o limite. Porque ninguém mais está afim de sofrer. E a sofrência, ela faz parte da evolução do ser humano. Se você pegar a filosofia antiga, se você pegar Aristóteles, ele traz essa ideia que o sofrimento ele faz parte da evolução. E não tem como. Qualquer ser humano que precisa sair de um ponto para chegar em outro, ele vai ter que sofrer. O processo é duro, é complicado e é difícil. E não adianta essa história de você ser herdeiro, ou você ter condições, ou você ser mais forte, mais magro. Não. Cada um vive a sua fase desenhada, projetada para o seu estilo, daquilo que você precisa. E o que eu acho formidável é que o universo, né, não vou falar nem de Deus, o universo ele é justo. Porque dentro do que seria o ambiente que você vive, ele te remete a você ter que, com aquilo que você está ali se encontrando, tem uns obstáculos para poder evoluir. Então, assim, o homem hoje, o que eu mais vejo, por exemplo, alguns amigos meus já vieram se aconselhar comigo, de falar assim, cara, Fausto, vou terminar o meu casamento. Aí eu, cara, por quê? Não tô dando mais conta, eu já tentei de tudo. Cara, quando o cara vem com essa palavra, eu tentei de tudo, você tentou de tudo? Tá, então me fala, o que você tentou? Ele, cara, eu tentei de tudo, eu tentei conversar, eu troquei uma ideia, cara, tem tempo que eu tô falando pra ela. Eu falei, não, você tentou de tudo? Você levou ela pra poder fazer uma viagem diferente? Pra você conversar? Você surpreendeu ela com um jantar? Qual foi a última vez que você surpreendeu ela com algo que ela tava precisando? Não, mas essas coisas, eu falei, não, então você não tentou de tudo. E ainda mais, eu ainda vou mais fundo. Você olhou pra dentro de você? Porque às vezes a gente sempre acha que o problema está no outro. Né? O homem infantil, ele sempre remete ao outro. A culpa é do outro, a situação financeira que ele está vivendo do outro, o casamento é culpa da mulher, o filho é culpa da mulher, porque mas porque você não dá a educação para o seu filho. Entendeu? O cara ainda fala assim, é o seu filho, não é um filho dele, entendeu? Eu vou te falar aqui, o pessoal tiver aqui nessa câmera aqui? Nessa câmera aqui. O maior conselho que eu aprendi no meu relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento que eu falo assim,
né? Eu tô com a mulher da minha vida hoje. E eu pude aprender algo, e aí, ó, pessoal, grave isso aqui que eu vou falar para vocês. Eu descobri que a solução dos problemas que eu sempre vivi estava nas conversas difíceis que eu não queria ter. Por quê? As conversas difíceis, elas incomodam, você tem que gastar energia, vai ser chato, vai ser estressante, você vai ficar uns 2 dias sem conversar com a pessoa, você vai ficar... E a gente sempre está fugindo da conversa difícil. Sim. E, cara, a solução do problema está simplesmente nessa conversa. E aí a gente tem homens que não têm um posicionamento de falar, cara, vai ser difícil, vai ser complicado, mas vou abrir o jogo aqui. Deixa eu falar o que eu tô... Mas não, o homem ele fica remoendo, e quando ele põe para fora, ele quer vomitar e ainda quer ser a vítima do negócio de ser amparado. É isso aí. Entendeu? Isso aí. É porque muitas vezes nós não aprendemos a ter essas conversas difíceis. Nós não aprendemos a expor as nossas falhas. Nós achamos que nós precisamos ser aquele homem que, não vou nem dizer que é perfeito em tudo, mas aquele homem que não sente dor, que não chora, que não expõe os seus sentimentos, que não fala das suas fraquezas, e aí você vai se fechando cada vez mais, e aí você não vai falar da conversa difícil, porque você está se fazendo fraco quando você fala da conversa difícil. E na verdade, é quando você expõe aquela ferida ou aquela fraqueza que você se torna forte, porque só assim você vence. Uma coisa que eu aprendi, Lucas, que eu fui percebendo em relação a essa questão que o homem, ele não sabe de fato. Foi legal você ter tocado num ponto do treinamento de força, que as pessoas acham que força, como eu falei no início, é levantar um carro. Mas da mesma forma que você ser forte, não é você não expor aquilo que você sente. Porque a maioria dos homens não falam o que sente por achar que é forte por isso. Seja vulnerável, mas saiba para quem você vai mostrar sua fraqueza. Perfeito. Por isso que eu falo, quando eu falo de um homem de sucesso, e para mim é primordial, 2 coisas, Lucas. Para mim um relacionamento ele não faz sentido se não tiver Deus no centro. Pode vir quem quiser para falar assim, mas eu conheço um ateu que ele é bem sucedido e o casamento dele tem prazo de validade, ou vai ser 1 ou 2 que vai dar certo. Mas é necessário, sabe? E o segundo ponto é exatamente esse, é você ter Deus no centro. E o segundo é você ter uma mulher que realmente faça a diferença. Porque o Bispo Lucas, inclusive ele me falou uma vez um negócio que eu achei fantástico. Que ele escolhe as pessoas para estar do lado dele pela mulher forte. Porque se a mulher é forte, imagine o que esse cara é. E isso assim, quando ele falou, eu falei, faz sentido. Porque não é fácil, né? A gente fala assim no casamento, você conviver com a mulher. Não estou falando que mulheres, vocês são maravilhosas. Mas são 2 cérebros. Eu dei um curso agora, semana passada, Fisiologia da Mulher e suas funções hormonais. Eu trago toda a complexidade nesse curso do que é ser mulher. Desde o quesito hormonal, do nascimento, da primeira menstruação à menopausa. Todas as dificuldades. Só que um homem, Lucas, ele nunca vai conseguir sentir o que a mulher sente. Bioquimicamente, a mulher tem 30 vezes mais receptores de ocitocina. Ocitocina é o que? É o hormônio do amor, né? É o que se diz, né? Mas na verdade, fisiologicamente, a ocitocina é o que faz a gente criar conexões. É a nível de sobrevivência. Então, quando o ser humano precisou evoluir, ele precisou melhorar o seu nível de ocitocina para viver em grupo, para as pessoas se identificarem, para elas poderem ter ali os seus pares. E as mulheres, elas têm isso 30 vezes mais que o homem. Legal. Então, tá entendendo que a gente nunca vai conseguir ver o mundo da forma que a mulher vê? E as mulheres também nunca vão conseguir ver essa certa praticidade que o homem tem, porque existe esse embate químico, é bioquímico, não é a questão de só personalidade. Sim. Então vai além do negócio. E é importante, né? É importante as diferenças, porque eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito diferente da minha esposa. Cara, nós somos muito diferentes. Cara, e isso é muito bom. É muito bom. Porque a gente consegue se complementar, entendeu? Então, naquilo que eu sou, vamos dizer assim, que eu sou fraco, cara, ela tem uma força monstra. E naquilo que ela é mais fraca, eu tenho uma força e nós vamos caminhando junto, avançando juntos, sabe? Pro que a gente quer alcançar. Então, eu costumo falar, cara, que eu e a Abigail, quando a gente aponta o barco para um lugar, pode vir a tempestade, pode vir a bomba atômica, pode vir a guerra, pode vir o que for. O nosso barco está indo. Fisiologicamente, isso é tão interessante porque, por exemplo, a ciência explica isso que você está me falando. A ciência ela deixa claro que, por exemplo, os pares, né, a ciência usa o relacionamento casal como pares. Sim.
E o complemento da escolha do macho e da fêmea vem a partir disso, entende? Porque existe uma necessidade fisiológica de complemento que, se não tiver equilibrado, você não olhou para Abigail só e se apaixonou porque ela era bonita. Não, mas é porque o seu corpo teve uma necessidade hormonal de complemento para equilíbrio do que você precisava. Eu costumo dizer que a compatibilidade, em alguns parâmetros, ela é super necessário, né? Por exemplo, eu vou falar do meu relacionamento. Eu com a Priscila, a gente tem muita coisa em comum. Muita. Por exemplo, o estilo de vida saudável, de treinar, dieta. A gente consegue falar a mesma língua em várias coisas, mas é a mesma coisa que você acabou de falar. Eu e ela é super diferente. Só que essa diferença faz com que eu cresça tanto. E se não tivesse essa diferença, hoje, para chegar onde eu cheguei, eu não teria como. Só que é engraçado, né? Muitas vezes as pessoas separam ou terminam por conta disso, né? Porque elas não sabem lidar com as diferenças. Elas não sabem aceitar que ela é diferente e que a pessoa é diferente, né? Então aí elas começam a entrar nesse atrito, em vez de, né, eu durante um tempo no meu casamento eu usei isso como uma pedra, vamos dizer assim. Eu usei isso como um obstáculo, até o dia que eu falei, opa, não, calma aí, eu não sou menor porque eu sou diferente, eu não sou menor porque eu não tenho uma faculdade, por exemplo, eu não tenho uma faculdade, eu não sou ainda, né? Mas ela tem. E ela tem um potencial de estudo, de aprendizado melhor que o meu. Isso aí para mim é fato, entendeu? Só que eu não uso isso como muleta e eu não me acho menor do que ela. Porque eu tenho um potencial de conversar, de relacionamento, um potencial de negociar muito maior do que o dela. Entendeu? Então, assim, não são inteligentes, não é que ela é mais inteligente do que eu, são inteligências diferentes. Você entende que as duas palavras elas são derivadas, mas não são as mesmas, né? É quase que o oposto e o diferente. Por quê? Existe uma frase que as pessoas sempre costumam falar aí bastante: os opostos se atraem. Cara, essa é uma frase mentirosa, porque são os dispostos que fazem acontecer. Num relacionamento, não são os opostos que se atraem. São os dispostos que vão fazer acontecer. Por quê? Exatamente pelas diferenças que existem, não é pela quanto você se opõe um ao outro. Até porque o relacionamento as pessoas têm encarado como uma competição. A maioria dos homens, é engraçado, porque isso é muito do homem também ao mesmo tempo, né? O homem, ele, a nível de sobrevivência, ele precisa estar à frente. E aí só que ele gasta uma energia da competição com a esposa que, cara, não é para depositar aquela energia ali. Entendeu? Vai competir com o mundo, vai competir com o business, vai competir com... Agora, perfeito, com a mulher, não. Então, é uma história de... Vamos ver quem que está certo e quem está errado. Cara, não é sobre quem está certo e errado. É porque naquele momento que você está competindo, você não vê o seu oponente como um aliado, né? Você vê ele como um oponente, você vê ele como uma ameaça. E aí quando você começa a competir dentro do seu casamento, você, em vez de ver a sua parceira, a sua esposa, né, ou seu marido como um aliado, você começa a ver ele como um oponente. E aí o que você quer fazer como um oponente? Você quer derrubar ele porque você quer vencer. Porque você quer alcançar, porque você quer provar que você é melhor, porque você quer provar que você alcança mais. Sim. Então nós precisamos entender isso, né? Que eu entendi isso, que a minha esposa é a minha maior fã e a minha maior aliada. E aí quando você entende que, cara, que quando a minha esposa perde, eu perco, você fala assim, opa, calma aí, eu vou trabalhar para ela ganhar. Sim. Quando ela entende que quando você perde, ela perde, ela vai trabalhar, ela fala, opa, vou trabalhar para ele ganhar. Então, isso é em todos os aspectos. Eu brinco muito com a minha esposa, eu sou um cara muito brincalhão. E, na verdade, eu só brinco com quem eu gosto, com quem eu realmente vejo que eu tenho intimidade, né? Apesar de eu ser muito brincalhão, eu sou muito respeitador. Então, eu brinco muito com a minha esposa. Mas, assim, cara, eu sou o maior incentivador dela. Eu sou o maior torcedor dela, eu sou o maior fã dela, sabe? Todos os dias eu torço, eu elogio, eu jogo ela pra cima, porque eu sei que ela ganhando, meu irmão, o time tá ganhando. Exatamente. Quem é o time? Sou eu, é os meus filhos, é a minha casa, é a minha equipe ministerial, é os meus projetos financeiros. Se ela perder, cara, todo mundo vai perder. Por quê? Porque ela vai puxar energia para baixo, vai ficar mal, eu vou ficar mal, a casa vai ficar ruim, os filhos vão sentir isso. Então nós precisamos, quando você entende isso, cara, calma aí, opa, eu sou um time.
o time não tem... Quem ganhou não foi o goleiro do time. Não, e se você colocar nessa metáfora do time, o capitão, independente que ele seja o capitão, nem sempre é o jogador que vai se destacar a nível de mídia social. Sim. Nem sempre, mas o capitão ele tem a voz ativa. E eu vejo, por exemplo, o casamento como isso. É um time onde nós somos os capitões. Porém, deixa eu te falar, dá oportunidade para o atacante crescer mais, que você cresce junto. A sua posição já está feita, você já está com... No seu braço já está aí o capitão. Fique em paz. E é exatamente nesse ponto. Eu tento hoje trazer uma ideia quando eu vou aconselhar, ou trazer essa ideia do ser homem, exatamente trazendo esse complemento entre o homem e a mulher. Eu falo porque eu pude aprender e ter essa mesma ideia. E aí fica uma reflexão. O pessoal que está assistindo a gente, fica legal. Hoje, uma coisa que eu sempre costumo fazer comigo, a partir do momento que eu tenho qualquer tipo de atrito, eu faço essa autoanálise de falar assim, cara, eu estou competindo ou eu estou complementando? E é interessante, só que a gente tem que ser, Lucas, a gente precisa ser sincero com a gente. A gente tem que se olhar no espelho e falar, cara, eu estou sendo um babaca, eu estou sendo um homem estúpido, eu preciso mudar isso aqui. Só que existe essa dificuldade também do homem também assumir a posição que ele está tendo naquele momento. Eu vejo homens que são mais histéricos do que mulheres, sabe? Eu falo, poxa, aí você fala isso para um cara, você fala para esse homem que você puxa assim, um colega seu que você tá, amigo, deixa eu te falar. Cara, você tá errado, diminui isso aí. Para de show, né? Sabe, se alguém tiver que dar piti, que seja sua mulher, você não. Você controla aqui o ambiente. Agora você tá... mas você não sabe de nada. Eu não preciso, porque eu já tô vendo tudo aqui. Você entende? Então, essa mentalidade, eu acho interessante. A ideia do... E aí eu vou trazer aqui, né, um dos pontos que eu sei que você vai comentar sobre o Na Brasa. A ideia do que seria na ciência, né? A gente não conversou sobre isso, mas... Eu acredito que você estudou um pouco de biohack para poder, por exemplo, trazer o que seria a ideia da banheira de gelo ou não? Biohack eu não conheço, mas fala aí. Ótimo. Talvez eu conheça por outra... Bacana. O que é a ciência do biohack? Biohack seria basicamente você burlar o seu cérebro. E aí as técnicas de biohack, elas já são trabalhadas desde os anos 2000. São pesquisadores que trouxeram o quê? Uma ideia onde você quer ter domínio próprio, você quer conquistar, você quer performar, você precisa ir naquilo do limiar do seu cérebro. E aí, dentro do que seria as técnicas, por exemplo, você toma banho gelado. Sabe quando veio a era dos coaches? Tome banho gelado todos os dias, tal. Muitas pessoas não entenderam, achavam que era só, mas a essência, cara, faz sentido. Porque a partir do momento que você vai contra o conforto do seu cérebro, você domina na dificuldade. E aí, você não tem escolha, porque olha só, quando vem a tempestade, você não tem controle sobre a natureza. Simplesmente você vai ter que lidar naquele momento quando chega. Quando a gente está se preparando, a gente cria no cérebro algo chamado repertório cognitivo. Toda vez que eu me exponho a uma banheira de gelo, que eu me exponho a um banho gelado, que eu me exponho a acordar às 5 horas da manhã para fazer uma atividade física, que eu me exponho a um jejum, eu estou construindo no meu cérebro um repertório cognitivo para quê? Quando de repente eu acordar com a tempestade, saber o que fazer. Para eu não me tornar a vítima e eu ficar me molhando. Não. Eu vou resolver o problema. Você entendeu que vai muito além? Então a ideia do biohack, eu até dá uma estudada depois sobre. Eu vou estudar já. Tem um livro chamado Biohack. E esse é o livro que abriu essas portas para poder trazer essas técnicas, né? E aí existem várias, né? Por exemplo, a própria questão da atividade física, você ir contra tudo aquilo. Quer ver uma técnica simples de biohack que eu uso, o Pontes, que é interessante? Por exemplo, quando eu chego na academia para treinar, tem às vezes eu fico 2 dias sem treinar, então eu chego aleatoriamente para poder treinar e eu vou escolher o meu treino. E aí, muitas vezes no início, todo homem tem, né, o pavor de treinar perna, né? Não, perna, mas por quê? Porque perna é mais dolorido, usa mais força, é mais complexo, gasta mais energia. Não tem jeito, a gente sempre quer fugir. E aí o que eu comecei a fazer? Quando eu chegava, aquilo que o meu cérebro recusava querer fazer era o que eu buscava fazer. Então tem exercícios básicos, por exemplo, eu chegava, um dos exercícios que todo mundo acha ruim, é o afundo. Sim. Aí o que eu fazia? Quando eu ia construir o meu treino, que eu vou pôr afundo. Aí meu cérebro, não afundo não. Eu falei, afundo sim. Aí eu ia lá e me exponho. É engraçado que quando eu fiz a primeira vez a banheira de gelo, né? Eu fiz a primeira vez com o Gustavo. O Gustavo vai estar lá. Gustavo Paiva, né? Ele vai estar lá com a gente também na Brasa.
E aí eu fiz a primeira vez, cara, e aquilo ali, meu irmão, mexeu com a minha mente. Eu saí de lá, cara. Eu saí de lá porque a banheira de gelo, ela mexe com a mente do homem. Sim, com certeza. E aí eu saí de lá, assim, mexido com aquilo. E aí eu trouxe para primeiro na brasa que eu fiz, né? Com alguns homens. E aquilo mexeu com os homens. E aí depois daquele dia eu falei assim, cara, eu vou fazer esse trem. Eu vou fazer aí. Peguei uma banheira e comecei a fazer. E aí minha esposa chegou para mim e falou assim, né? Na primeira semana, amor, para que você tá fazendo isso? Aí eu falei assim, eu tô fazendo isso porque eu não quero fazer. Boa. Enquanto eu não quiser fazer, eu vou fazer. E eu fiz 28 dias seguido. E eu vou te falar, cada dia foi uma experiência diferente, cada dia foi um ambiente diferente. Eu fiz, às vezes, tava 12 graus, teve um dia que tava 7, 8 graus aqui em Brasília, um dos dias mais frios que teve, sei lá quantos. Tava muito frio. Muito frio. E à noite a gente teve uma reunião, era 1 da manhã, eu não tinha feito ainda. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí eu amor, pra que isso? Eu falei, porque eu não quero fazer. Sabe? E aí eu fiz os 28 dias, né? E aí, durante esses 28 dias, lá no finalzinho, teve um dia que eu tive uma briga com a Abigail muito... Sabe aquele dia que a mulher acorda assim, hoje eu vou tirar ele do sério? Uhum. Tenho certeza que ela acordou assim, né? Hoje eu vou conseguir. E aí a gente naquele momento de estresse e tal, aí olha só o que eu pensei, eu falei assim, cara, eu fiz a banheira de gelo 20 e poucos dias já, entendeu? Eu já fiz a banheira de gelo hoje, isso aqui não vai me destabilizar não, isso aqui não vai mexer com a minha cabeça não. Eu falei, nem adianta, Abigail, eu fiquei pensando, né? Eu falei, nem adianta, você não vai conseguir, né? Porque é justamente isso, você teve um nível de estresse, né? Quando você vai ter um outro, você já passou por aquilo. E a banheira de gelo, ela mexe muito com isso, porque dentro dela, Gustavo, você passa por um momento que eu chamo de que é o pânico. Primeiro momento, quando você entra nela, é o pânico. Cara, você sente um pânico, velho. Não, com certeza. Pânico, porque seu corpo, você entra naquele gelo, seu corpo quer te tirar, né? Tudo da sua mente fala que você vai morrer, que você não vai dar conta, que você sai, aí você começa a falar assim, vou sair daqui porque foda-se os outros. Desculpa o palavrão, sabe? Não quero nem saber, vou sair desse, eu não aguento. Às vezes o cara nem vê, ele já tá lá fora da banheira. Reflexo, né? Sim. Então você passa por esse momento de pânico, só que você aprende a controlar ele. Então, para mim, um dos maiores aprendizados da banheira de gelo que eu tive, que eu tenho aqui, não importa a pressão que você passe. Se você manter a sua mente focada, você passa por ela. Não importa o pânico, não importa a pressão que esteja do lado de fora. Cara, apenas concentra a sua mente, respira. Outra coisa, respira, puxa, acalma, vai dar certo. Você vai passar por isso. Eu acredito que hoje você pode até construir um manual. Por isso que eu estou falando, vai te agregar muito você dar uma estudada sobre biohack, porque hoje você pode criar um manual, porque não só a banheira de gelo se torna a superação do limite, mas existem vários outros que a gente tem que clarear para as pessoas exatamente essa ideia. Então, como eu falei, tudo aquilo que você ir contra o conforto é o que você tem que fazer. É isso que vai fazer você criar um repertório cognitivo para que naquela situação onde você precise agir, você saiba o que fazer. E aí, mas fazer tomando uma decisão correta. E basicamente é isso. Quando você se expõe a você ir contra as suas vontades, até porque a melhor frase, né, que existe é: liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é fazer o que você não quer. Porque é muito fácil você ser escravo dos seus desejos. E é muito tranquilo. Agora, liberdade é você ir acima daquilo que você está colocando como limite de não poder fazer. Então, cara, é outra história. E aí eu acho interessante, fica uma dica boa, construir um manual para isso. Porque as pessoas precisam entender que não só a banheira de gelo, mas até o próprio banho gelado, você comer comidas que você sabe, igual quando a gente fala, por exemplo, de dieta, eu trago toda a ideia de plano alimentar para as pessoas, etc. Cara, o que você não gosta? Aí eu estou falando só de pessoas simples onde eu tenho que buscar o equilíbrio. Essas pessoas eu vou trabalhar a favor dela inicialmente, mas depois a gente precisa ir contra. Não gosta. Cara, mas tem como a gente fazer uma troca próximo? Ou, você quer ir acima do limite? O que você não gosta? Tem como você comer isso? Mas é porque... Cara, come. Eu estou te dando um exemplo, você entendeu? Então, é tudo aquilo que você vai listar onde gere conforto. Agora, lista tudo aquilo que é desconfortável. Agora, vai na linha do desconfortável. Cara, isso aí começa a mudar muito. E aí é o que eu estou falando. Esse repertório cognitivo ele começa a ser modelado. Tem um cara chamado Daniel Champs,
que ele é um dos maiores estudiosos na área de alta performance. E aí entra até num tema aí que eu amo falar na área da psicologia do esporte. O que esse cara traz? Ele fez um estudo onde ele pegou atletas olímpicos para entender por que esses caras fazem o que faz. Por que eles conseguem, dentro da humanidade, existe 4 bilhões de seres humanos, por que existe uma porcentagem mínima de 1% que consegue superar tudo? Então ele foi acompanhar durante 1 ano atletas olímpicos. Cara, ele resumiu praticamente o que é excelência através do atleta. Excelência, ele resume como algo mundano, trivial. Por quê? Ele resume numa frase. A excelência é um amontoado de comportamentos comuns feito diariamente. É o quê? Repetição. Então, assim, nada mais porque as pessoas, quando falam em alta performance, elas pensam no extraordinário. Elas pensam naquilo que é... Cara, não. É o simples, você fazer esse simples todos os dias. Mas fazer o simples todos os dias não dá graça. Tem hora que cansa, tem hora que você fica monótono, fica... E aí o ser humano é quando ele começa a buscar essas opções extras. Agora, quer ser atleta? Quer subir no pódio? Quer ganhar o primeiro lugar? Faça todos os dias a mesma coisa. Ele põe no livro dele que, acompanhando, basicamente o que ele viu nos atletas? Comer, dormir, treinar. Comer, dormir, treinar. É só isso. Ele relatou, no relatório dele, que ele fez, no acompanhamento era comer, dormir e treinar. E final de semana faziam uma coisa ou outra diferente. Mas chegava na segunda, comer, dormir, treinar. Então, assim, você está entendendo quando eu gosto de trazer na fisiologia do exercício ou no treinamento que o básico dá certo? Mas as pessoas querem o quê? Elas querem porque para chegar naquele lugar tem... Não. E aí uma outra legal... E as pessoas, eu acredito hoje que a comparação, ela te quebra, entendeu? As pessoas, elas estão no nível A ou menos A, menos A, e quer chegar no nível Z em 3 dias, entendeu? Sim. E elas começam a se comparar. Então, você não pode comparar. Você precisa ter o exemplo. Eu acredito muito nisso. Você tem que tirar a comparação do seu coração e pegar essas pessoas não como comparação, mas como exemplo. Pô, o Fausto conseguiu, eu consigo. Pô, o Cauã chegou aonde ele chegou, focado. Cara, eu acho que não tem ninguém melhor para falar do que eu, quanto ele é focado. A dieta dele, cara, Sim. A alimentação dele. Ontem, eu falo, tem dia que ele não tá comendo nada lá num tempo lá. Aí passa 1 semana, 2 semanas, ele tá com os pratão desse tamanho. Falei, filho, o que tá acontecendo? Não é porque mudou minha dieta. Falei, mas vai comer isso tudo? Vou comer isso tudo, sabe? Então, assim, você vê o quanto ele é disciplinado, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas, elas têm quebrado isso. Em vez de ter o exemplo, elas estão comparando. Sim. Toda vez que você se compara a uma pessoa, cara, você se distancia dela. E você começa a ajustar ou gerar justificativas para condicionar o prêmio da pessoa, que é aquela conquista, né? O corpo, claro. Que seja o corpo, ou que seja uma empresa bem sucedida, ou que seja um casamento bem sucedido. Ah, mas também a mulher deve se anular. Ah, mas também ele é empresário bem sucedido porque ele deve roubar, não paga imposto. Ah, também ele é forte porque ele toma bomba. Pontes, deixa eu te dar aqui um exemplo, cara, que vai casar nisso aí bem e vai até dar uma linha aí para muita gente. Tudo aquilo que o seu cérebro rejeita, na maioria das situações, é porque ele sabe que você não vai conseguir conquistar. Para te evitar a frustração, ele faz com que você rejeite. Quer um exemplo? Sabe aquela mulher gordinha que fala assim, nossa, eu odeio homem bombado. Nunca, jamais ficaria com ele. Por que o cérebro dela rejeita? Porque ela sabe que para poder estar com aquele cara, ela vai ter que ter o estilo de vida dele, ela vai ter que ir para academia, vai ter que fazer dieta e vai ter que chegar... Então ela prefere falar mal, rejeitar, porque ela só não fica com o bombado por falta de oportunidade, na verdade. Porque se tiver que fazer o que tem que ser feito para estar com ele, o cérebro, opa, vamos economizar energia. Na verdade, você não gosta dele. Então, o cérebro, ele é o nosso maior sabotador. E a gente começar a entender isso, e eu comecei, em algumas situações, ter essa noção de falar assim, cara, o que eu estou rejeitando e por quê? Na maioria das vezes, Pontes, a maioria das vezes, aquilo que te incomoda, abraça que é teu. É isso aí.
Perfeito. Entendeu? Se eu chego numa pessoa e pergunto, cara, tira a camiseta aqui na sala de aula e fala pra mim um pouquinho sobre a matéria. Ué, professor, mas tem que ser sem camisa? Sim. Por que você não pode tirar? Pô, tô meio gordinho. Isso te incomoda? Incomoda. E por que você não muda? Tá entendendo? As pessoas não estão afim. Elas preferem falar que tem medo de ir lá na frente. Porque a mudança, ela além de vir de ter o desconhecido, e o homem hoje ele não quer lidar com o desconhecido, ele está fugindo do desconhecido, né? Ela tem a questão que pode gerar frustração, né? Uhum. Porque o cara nunca foi frustrado na vida. O cara nunca foi frustrado, o cara nunca teve um não do pai, o cara nunca teve uma disciplina, né? Nunca teve um momento onde ele, cara, não consegui. Né? Uhum. Meus filhos, ano passado, eles competiram, esse ano a gente não conseguiu treinar para eles competirem, mas ano passado eles competiram no jiu-jitsu. E eu, cara, para mim foi uma das melhores experiências, para mim e para ele, de paternidade, de afinidade, de tudo. Por quê? Eles ganharam e perderam na mesma competição. Eles conseguiram ganhar, todos eles medalharam, né? Tiveram medalhas, mas eles perderam, sabe? E para mim isso foi ótimo, porque eles experimentaram o sabor da vitória, o quanto é bom você ganhar, né? O preço de você, né, treinar, e eles também experimentaram o preço da derrota. E quando eles perderam, o que você falou para eles? O máximo e perder. Eu falei, filho, vamos treinar mais, vamos avançar. Seu pai está com você, parabéns. Você não desistiu, você foi até o fim, entendeu? Vamos junto. Então, assim, cara, isso traz uma maturidade para quando eles estiverem grandes, muito grande. Com porque certeza. eles vão abrir empresa e vão falir, pode ser que fale, vão ter um relacionamento e não vai ser legal, de amizade ou um namoro. E aí, o que você vai fazer com isso? E muitos homens hoje, só para complementar, nós temos visto isso. O cara não aprendeu a perder. E aí quando ele perde, ele dá chilique, ele quer se matar, ele quer chamar atenção de qualquer jeito, entendeu? Ele quer, enfim, se isola. Cara, não, você perdeu? Cara, aprende aqui, calma aí, deixa eu pontuar aqui. Perdi esse jogo, o que eu posso melhorar aqui? Vamos assistir essa luta de novo? Foi o que eu fiz com os meus filhos. Vamos assistir de novo? O que você poderia ter feito de melhor? O que a gente poderia ter ajustado aqui? Ah, pai, eu acho que eu vacilei nesse posicionamento. Ah, beleza, então. Já tirou um aprendizado. Hoje, eu dou uma matéria na faculdade chamada Desenvolvimento Humano. E deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se você já percebeu que nas escolas, hoje em dia, está muito essa ideia da vitória coletiva. Sim. Todo mundo participa da competição e todo mundo ganha medalha em primeiro lugar. Não. O primeiro ganha. O resto não ganha. Mas aí o que tem acontecido, né? As escolas e a educação do Brasil, infelizmente, é uma tristeza. Para não trazer traumas, vão fazer com que todo mundo ganhe. Então, na sala de aula vai ter uma competição XYZ, o que eles estão fazendo? Todo mundo ganha. E isso está fazendo com que as pessoas não tenham esse auto-reconhecimento para se esforçar para o próximo passo. Então, uma deixa que eu trago sempre para os pais, quando lá na faculdade, quando estou nessa matéria, eu falo, cara, é necessário você ensinar o seu filho a perder. Não, e é muito forte. Quem ganhou, não ganhou, né? E quem não ganhou, ganhou, né? Você gera totalmente uma inversão de valores. Essas corridas, assim, desculpa, eu acho ridículo essas corridas que todo mundo ganha medalha, sabe? Não é... Beleza, a pessoa tá adulta, já tá mal formada. Agora, criança, sabe? A competição, ela é necessária. O mundo, ele só existe por competição. Perfeito. Que seja business, que seja fator fisiológico, seja sobrevivência, é competição. Agora, existe com certeza aquilo que você precisa idealizar na competição para não se tornar uma ambição, né? Que ultrapasse e gere um problema. Mas a competição ela é necessária exatamente para esse ponto, para você se competir contra você mesmo. A competição ela tem que estimular você a ser melhor e não estimular você a derrubar o outro, entendeu? A competição que ela não é saudável é aquela que fala, calma aí, deixa eu dar um veneno aqui pro Fausto aqui, deixa eu dar um remédio para ele aqui, um remédio para dor de barriga para ele não aparecer no dia que a gente vai competir. Calma aí, não. A competição pô, o Fausto ganhou de mim. Deixa eu aprender aqui o que ele fez, o que ele está fazendo, onde ele se fortaleceu, que ele ganhou de mim. Calma aí, deixa eu avançar aqui. Para então, você, assim, olha que interessante, para você ter ideia, quando eu estou preparando os atletas de fisiculturismo, eu proíbo eles de ficarem olhando outros atletas. E aí eles fazem esse compromisso comigo, ó, não é para você ficar olhando. Aí, no meio do caminho ali da preparação,
Eles me mandam mensagem. Ô, professor, me fala aí, você viu como é que tá mais ou menos a categoria? Eu falei, pra que você quer saber? Não, só pra gente ter uma noção de como é que eu tô. Eu falei, deixa eu te falar. A sua referência é você. Se olha no espelho. A briga é contra você, não é contra o outro. Faça o que tem que ser feito. Sim. Essa frase, faça o que tem que ser feito. Foca em você, né? Você é a competição no palco não é contra os outros, é contra você. Sempre, qualquer competição é contra você. É a primeira, a segunda vez? Qual que é a segunda vez. Como é que foi a primeira? Saiu bem? Saí. Então vamos tentar sair melhor ainda agora. Então é sair do físico que você estava para um melhor. E um outro ponto que eu falo assim, que mexe muito com a mente, é exatamente nesse ponto. Se você está se preparando para algo, tenha cuidado. Que aí o que eu falo para eles? Cara, no dia que você não estiver bem, não se olhe no espelho. Porque você não vai ver como você está. O que você está vendo. Você vai ver, você vai enxergar aquilo que você está se sentindo. Como você se sente, né? Você não vai ver como realmente você está, mas como você está se sentindo. Se você não estiver bem, fuja do espelho. E as pessoas, muitos homens, as piores decisões são tomadas assim. É nesse ponto que eu ia trazer. Baseada no sentimento, baseada no que ele está sentindo na hora. Eu estou sentindo ódio agora, então eu vou ali e vou descer a porrada. Vou ali e vou extrapolar, vou trair a minha mulher. Vou ali e vou descer o cacete nos meus filhos, entendeu? Uhum. Então, assim, a pior decisão que você pode tomar é uma decisão tomada no meio do calor, das emoções. 2 pontos. Além de você não tomar decisão baseada em sentimento, não tome decisão cansado. Por quê? Aí é um outro tipo de sentimento que você gera. Eu gosto muito de falar que, cara, se você tiver que tomar decisões importantes nesse dia, na primeira hora do dia, tome essa decisão. Não deixa para você resolver algo no final do dia. Eu vejo muitos casais trazendo essa ideia de falar assim, pô, hoje eu vou ter a conversa com a fulana. Eu falei, que horas que vai ser? No final do dia, depois de chegar ao trabalho. Cara, não faz isso. Você não sabe o que vai acontecer no seu trabalho nem no dela. As decisões que vocês vão tomar muitas vezes vão ser baseadas no cansaço de vocês. Então, acordou, tome a decisão que precisa ser tomada. A minha esposa, ela é muito sábia, né? Quando ela quer conversar comigo alguma coisa séria, ela observa 3 pontos. Primeiro, se eu estou suprido sexualmente, se eu estou alimentado fisicamente, entendeu? E se eu estou com o meu sono em dias. Perfeito, caraca. Cara, ela sempre... a gente tem uns cursos de casais que a gente dá e ela sempre fala isso, ó. Toda vez que eu vou sentar com o Lucas para conversar algo sério, ajustar alguma coisa assim, que eu sei que vai... né? Eu vejo esses 3 pontos. Então, se ele está suprido, a gente vai começar, eu vou conseguir ter uma conversa mais sadia com ele. Agora, se eu pego ele com muita fome, se eu pego ele cansado, sem sono, né? Eu tinha um projeto que a gente gravava filmes, às vezes eu ficava 4 dias sem dormir à noite direito, dormindo 2 horas por noite, trabalhando, fazendo as coisas por dia. Cara, eu estava no limite do limite, entendeu? Então, quando você aprende a lidar com isso, você avança. Mas, Fausto, estamos indo aí para o nosso final. Cara, tá muito bom. 1 hora já de conteúdo aí. Muito Passou conteúdo. Voando. E nós vamos conversar muito mais, viu? Eu quero ter você aqui de novo na nossa mesa aqui, pra gente bater esse papo, falar um pouco mais sobre fisiologia, sobre a força do homem, sobre o posicionamento do homem. E eu quero que você dê um recado aqui nessa câmera aqui. Daqui 5 dias nós temos o Na Brasa. Por que o homem que está assistindo hoje esse podcast, ele tem que estar lá, não apenas me ouvindo, mas te ouvindo o Kleber, ouvindo o Leonardo Santana e estar em interação com os homens lá? Homens do Brasil que estejam ouvindo a gente agora, entenda o seguinte: o projeto Na Brasa, ele veio, não foi apenas para poder ser mais uma mentoria como milhões que vocês veem por aí, vocês gastam, inclusive, né, um dinheiro desnecessário com pessoas que eu te dou certeza que não fazem ou vivem tanto quanto esse cara que vive. E ele é uma prova viva e é uma pessoa que eu admiro, porque hoje mais cedo eu pude compartilhar com ele algo que eu olhei e falei, cara, ele é fodástico, ele é bom no que faz, porque é um cara que nunca, independente da situação, olhou para trás. Ele só olhou para frente e fez acontecer. E a experiência dele hoje, ele tenta passar isso dentro do Na Brasa. E eu te dou certeza, todos os palestrantes que estão ali, eu vou falar por mim, a gente vai falar sobre alta performance. A gente vai entender como você pode gerar da melhor forma possível com os seus recursos de você sair de um ponto e ir para outro ponto. Independente da situação que você vive. Você é homem. Você tem algo em você que te faz ser diferente de outro homem. Por isso que você precisa estar lá. Porque se por algum motivo você já se questionou, ou você não está bem, ou você está bem e quer melhorar, cara, a gente tem o conteúdo,
tanto principalmente num quesito espiritual, que vai mover aquilo que muitas vezes você não está conseguindo entender por que não está dando certo. E aí você vai entender essa base do espiritual, do físico, emocional e financeiro. E aí você vai entender que esses 4 pilares caminhando junto, esse equilíbrio, pode te gerar novos resultados e um norte diferente para começar 2025 de uma forma que você nunca antes teve. E apesar de ser ainda em dezembro de 2024, tem muita coisa para acontecer na sua vida. Que seja um marco, para as pessoas que foram para o Nabrasa, que seja um marco dia 7 de dezembro na sua vida, porque você ainda vai dar testemunho que 2024 foi o melhor ano da sua vida. Pode ter certeza. Perfeito. Lá nós vamos trabalhar corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. Porque se você tem um espírito forte, uma alma, né, as emoções estabelecidas, organizadas e um corpo forte, cara, nada e ninguém pode te parar, sabe? E eu costumo falar uma máxima: não tem nada tão bom que não possa melhorar e não tem nada tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso, né? O ponto que você está é o seu ponto de partida, mas e o ponto que você quer chegar? Aonde você quer chegar em 2025? Sabe? Quais os sonhos que você tem almejado? Ou talvez você já tenha até parado de sonhar. Eu quero te dizer, cara, ainda é possível. Independente da sua idade, da sua escolaridade, da sua situação financeira, do seu casamento, dos seus filhos ou da paternidade que você teve ou que você está dando, eu quero te dizer, é possível ser melhor, é possível ser maior, é possível subir um degrau a mais. Sabe? É possível, sabe, ter a ambição da conquista, ter a ambição, sabe, uma ambição boa de viver mais, de conquistar mais, de entregar mais para as pessoas. Eu tenho certeza que não só você, mas toda a sua família, sabe, as suas esposas, seus filhos, seus amigos vão agradecer por você estar lá conosco no Nabrasa. Sabe? Eu vou estar aqui com o Fausto, nós estaremos com o Fausto, ele vai extrair, ensinar você a alcançar a sua alta performance, sabe, através da alimentação, do hormônio, ele vai desmistificar muita coisa lá, entendeu? Então a gente vai ter uma roda também de conversa, de perguntas, então se prepara, viu, Fausto? Com certeza. Vamos ter uma roda lá de perguntas, vamos ter um momento só para tirar dúvidas mesmo, e você vai poder se afiar ali, né? Se alinhar com outros homens, conhecer outros empresários, conhecer homens de sucesso, homens que sabem aonde estão, sabem aonde quer chegar. Talvez hoje o que falta para você é clareza, é visão clara, sabe? Eu lembro que eu não uso mais óculos, mas eu usava óculos, né? E passava 1 ano, 2 anos, eu era bem desleixado, né? 3 anos, aí o óculos quebrava, não tinha mais como remedar de jeito nenhum, eu ia e trocava. Uhum. Cara, quando eu botava um óculos novo, parecia que eu estava em outro mundo. Eu falava assim, caraca, essa cortina não era preta, era preta? Não, era azul. Sabe por quê? Porque às vezes o que a gente precisa é isso, é limpar as nossas lentes. Ou trocar as nossas lentes, começar a ver as coisas com outras lentes, de uma outra maneira. E o Nabrasa é isso. Talvez você veja a mesma coisa, mas de uma outra maneira. A vida basicamente é isso, é a forma que você interpreta aquilo que você vê. E aí muitas vezes é só questão de padrão de lentes que precisam ser trocadas. E eu não vou falar nem limpadas, é trocar mesmo. Perfeito. E o pessoal que for no Nabrasa, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Se você não sabe me responder por que você faz o que faz, lá você vai ter a resposta. E se você quer fazer algo que vai acima do que você tem desejado ou planejado, eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Pode ter certeza que esse mecanismo a gente consegue fisiologicamente a fazer acontecer. É isso, se prepara. Esse episódio é um episódio especial, episódio aí que, né, antecede o nosso Nabrasa. Hoje, segunda-feira, estamos aqui a 1000 por hora para te entregar o melhor, porque nós sabemos que você merece o melhor e também te convidar para estar lá conosco no Nabrasa. Eu quero te agradecer a sua audiência, a sua presença. Envia esse episódio para o máximo de pessoas possíveis, amigos, homens, mulheres, famílias, filhos, pais, para que eles possam aprender conosco, aqui junto conosco, né? Hoje eu tive uma aula aqui gigante, anotei várias coisas, entendeu? Tive uma aula gigante com esse cabeção aqui, né? Com o Fausto, mas isso não pode ficar só na gente, né? Por que eu criei esse podcast? Porque não pode ficar só em mim. Não pode morrer só em mim. A semente ela só dá fruto se ela for plantada. E o intuito dessa mesa aqui é plantar sementes.
Então, seja um plantador também, seja uma pessoa que vai semear essas sementes, né? Envie para os seus amigos, envie para os seus familiares. Me siga no canal, é muito importante que você siga no meu canal é novo, mas graças a Deus a gente está avançando, mas me siga nesse canal, peça para os seus amigos seguirem a gente também, curta, comente, compartilhe, deixa aqui se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui, sabe? Se você quer entrar em contato com o Fausto também, aqui ó, nas redes sociais dele, deixa eu pegar aqui, nós vamos deixar lá, né? Mas é Fausto Cunha, né? Prof.Fausto Cunha. Prof.Fausto Cunha. O meu é A Família Ponte. Siga a gente, compartilha. Deus te abençoe. Um abraço. Valeu. Tamo junto, meu irmão. Show.